Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 119, do verso 41 ao verso 48. Nós vamos tentar dar sequência aqui a essa proposta que o pastor André começou, trabalhando ali os Salmos, o Salmo 119, as suas divisões. Vamos caminhar por aqui com a graça do Senhor. Salmo 119, o verso 41 ao verso 48. Diz assim a palavra de Deus: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de mim, ou não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Verso 47, todos juntos, bem forte. Terei prazer nos teus, os quais eu amo. 48, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus. Amém. Senhor, fala conosco nesse momento, que a tua palavra ganhe vida na nossa vida, que possamos ser alimentados por esse meio de graça, com o qual nós nos enchemos do Espírito Santo. Nós rogamos o teu poder e a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o salmo mais longo de toda a Bíblia trata sobre a excelência da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. Nos seus longos 176 versos, nós encontramos a descrição de como, pela palavra, Deus nos capacita a crescer em santidade. Nós encontramos como, pela palavra, nós podemos lidar com as pressões, com as perseguições, com as crises, com os inúmeros desafios que uma jornada de fé exige de nós. E esse salmo está posto aqui para nos orientar sobre como lidar com essas e tantas outras demandas que a vida nos propõe. O cenário desse salmo é interessante, porque os versos que nós lemos aqui tratam sobre um contexto ou um cenário de perigo. O salmista está enfrentando um cenário de aflição. O texto claramente diz que ele está sendo insultado. É interessante porque nós não sabemos o teor ou de que forma esse salmista está enfrentando os insultos. O salmista não relata em detalhes que tipo de insulto é esse aqui, mas conhecendo o modo operandi que aqueles que infligem sofrimento e aflição ao povo de Deus trata ou vive ao longo da história, nós deduzimos que o salmista está enfrentando insultos, talvez aqui em forma de difamação. Talvez o nome do salmista esteja sendo afligido, insultado. Talvez o insulto aqui venha em forma de mentiras. Ele está sendo acusado. Mentiras são lançadas, dados inflamados mentirosos são lançados contra a vida do salmista, talvez ameaça na sua vida, a tentativa de silenciá-lo, e uma série de outras coisas que podem ser muito bem resumidas, como no texto é colocado, por aflição. Sabe o que é fantástico? É que em meio a um cenário hostil, em meio a esse cenário de insultos, o salmista decide orar. É uma atitude extraordinária, linda, maravilhosa, porque nós, quantas vezes, quando enfrentamos os insultos da vida, a opressão, a dificuldade, a crise, nós queremos então devolver na mesma moeda, somos tentados a dar o troco. O salmista então está em oração. Ele dedica então a sua vida no momento da crise à oração. O mais fantástico vem agora. Porque o salmista não faz uma oração imprecatória contra os seus inimigos. Ele não pede que o Senhor destrua os seus inimigos, aniquile os seus inimigos. Ele não pede por estratégias humanas para lidar com o dia da crise.
para lidar com o dia da aflição, da opressão, do insulto. Ele não pede para se ver livre totalmente das aflições, mas ele pede que no meio da crise, no meio da opressão, no meio do problema, ele pede que a palavra permaneça nele. É esse o desejo do salmista, a palavra permanecendo na vida dele, a palavra reinando no coração dele. E eu creio, irmãos, que essa deve ser também a nossa oração. Que Deus faça permanecer, que a palavra de Deus permaneça, que toda a verdade de Deus permaneça na nossa vida. Meu irmão, se há uma necessidade urgente para o nosso coração, para os nossos dias, é que a palavra de Deus permaneça em nós. E a pergunta que surge é: por que essa palavra precisa permanecer em nós? Por alguns motivos importantes. Primeiro deles, porque é a palavra que nos sustenta em meio à oposição. Quando nós enfrentamos a oposição, o que nos sustenta é a palavra de Deus. Veja comigo o verso 41 e 42. O texto diz: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Perceba que o ponto de partida do salmista aqui é a misericórdia. No meio da aflição, o primeiro motivo que ele tem a orar e pedir é: Senhor, venha sobre mim a tua misericórdia. É esse o pedido que ele faz. Ele sabe que está vivendo em um mundo austero, perigoso, marcado pelas aflições. Ele sabe que está vivendo em um mundo marcado pelos insultos, marcado pelos inimigos. E ele pede algo que só o Senhor pode lhe dar. É por isso que ele diz: venham sobre mim as tuas misericórdias. Logicamente, o salmista sabe que essa misericórdia não pode vir de mãos humanas. Ele vivendo em meio aos opressores, ele vivendo em meio àqueles que o insultam, ele não pode esperar que a misericórdia venha deles. É por isso que ele recorre ao Senhor, a fonte da misericórdia. Ele diz: venham sobre mim as tuas misericórdias. O clamor do salmista parece estar afiado em alguma coisa. Veja, ele lembra que enquanto os inimigos são impiedosos, ele lembra que enquanto os inimigos têm uma língua ferina, terrível, que levanta insultos contra ele, contra a fama dele, contra o status, contra a vida dele, ele lembra ao mesmo tempo que Deus é rico em misericórdia. Enquanto os inimigos são especialistas em difamação, ele lembra que Deus é especialista em misericórdia. Ele lembra que a salvação vem do Senhor. Ele está lembrando que essa misericórdia certamente virá. E por que o salmista clama pela misericórdia? Por que ele invoca a misericórdia? Ele faz isso, irmãos, porque o clamor do salmista está alicerçado na promessa. Veja, é isso que diz o texto: venham também sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua promessa. A oração do salmista está firmado na verdade ou no pacto de amor de Deus com o seu povo. A oração do salmista tem por base a certeza de que Deus não abandonará o seu povo no dia da crise, no dia da aflição, no dia do problema, no dia do insulto. É por isso que ele invoca a misericórdia, porque ela está firmada no pacto, na aliança de Deus com o seu povo. E permanecendo na palavra, ele está munido da melhor defesa contra os caluniadores. Veja, ele diz: e saberei responder aos que me insultam. E há duas verdades aqui maravilhosas, que nos levantam um alerta importante. Primeira verdade: o povo de Deus não está isento dos maledicentes.
Essa é a verdade, a primeira verdade que o texto nos apresenta. Nenhum de nós, crentes, lavados do sangue do Cordeiro, salvos, eleitos, predestinados, nenhum de nós está isentos dos maledicentes, daqueles que difamam, daqueles que oprimem, nenhum de nós. Quantas vezes nós não somos confrontados por causa da nossa fé? Quantas vezes não somos oprimidos por causa da nossa fé? Insultados, machucados, rejeitados, escorraçados. Quantas vezes a nossa fé tem levantado gente ruim, gente má, para nos oprimir? Quantos dos nossos filhos não são insultados no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, porque professam a fé em Cristo, porque o modo de viver deles é contrário ao modo de viver do mundo? Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos oprimidos, porque é a verdade de que o povo de Deus não está ileso dos maledicentes. Mas a segunda coisa fantástica aqui é a fonte da resposta do salmista. Veja, ele diz: e saberei responder aos que me insultam. Isso é maravilhoso, porque guiados pela palavra, permanecendo na palavra, nós sabemos como, ou melhor, nós saberemos como responder aos que nos insultam. Haverá uma palavra certeira. A palavra se torna nossa arma de defesa e nós não respondemos com agressividade. A palavra permanecendo em nós, nós não respondemos com a mesma moeda, do mesmo jeito, no mesmo tom. A palavra permanecendo em nós respondemos com a verdade. A palavra permanecendo em nós respondemos sem perder o caráter. Nós respondemos sem mudar a nossa essência. Nós respondemos confiantes de que Deus não vai nos abandonar quando respondermos àqueles que nos afrontam. Ele não vai nos abandonar. É a forma que nós reagimos. Quem permanece na palavra saberá responder aos insultos desse mundo. Há um tempo atrás, Theo chegou da escola, nós morávamos em Caruaru, e ele disse, nós conversamos ali, né, na hora do almoço, e perguntamos assim: como é que foi a aula? Foi boa, mãe. Mas teve um menino lá que disse que eu era filho do cão. Eu respirei assim, aí eu pensei no meu coração. No coração, você vai dizer a ele amanhã que filho do cão é ele. Mas a gente tem que responder com a verdade. A palavra permanece em nós e nos habilita a responder os insultos. Eu disse a ele: você vai dizer para ele que você não é filho do cão, porque você é filho de Jesus Cristo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E você talvez um dia, ou melhor, um dia você foi filho do cão, mas hoje você é filho de Deus. É a palavra que nos habilita a responder, é a palavra que nos habilita a enfrentar a oposição. Mas em segundo lugar, nós precisamos permanecer na palavra, porque é a palavra que nos capacita a viver uma vida obediente diante do Senhor. Não somente a enfrentar o caos, mas é essa palavra que nos habilita a viver uma vida digna, obediente diante do Senhor. Veja comigo o verso 43 e 44 e 45. O salmista diz: não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho nos teus preceitos. Irmãos, o salmista e todos nós sabemos que os inimigos não são o único ou os únicos perigos dessa jornada. Não são aqueles que nos inflamam, os que nos insultam, que são os nossos maiores inimigos nessa jornada. Existem inimigos comparados ou piores a esse. O salmista reconhece a sua própria fraqueza. Ele reconhece a sua falência. Ele reconhece a trágica junção entre pressões externas,
caracterizados aqui por insultos e a junção de pressões externas com tentações internas. Ele monta a junção do caos. Ele monta aqui a junção do problema. Veja, pressões externas, acusações de fora e um coração que tenta, que deseja, que costumeiramente está desejando coisas que não agradam a Deus. É uma realidade universal. Enfrentamos a aflição dos outros, a oposição externa, mas lutamos contra o nosso coração, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, que quase sempre vão de encontro à vontade e à palavra de Deus. E ele sabe que essa junção entre pressões externas e tentações internas podem muito bem fazer os seus pés saírem do caminho. Os inimigos são inúmeros. As tentações que surgem podem assaltar o seu coração. É por isso que ele pede no verso 43, não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. É por isso que ele pede a palavra. É por isso que ele pede que essa palavra não se aparte da boca, do coração dele. Porque, irmãos, se a palavra, ou melhor, sem a palavra, guiando a nossa caminhada, a nossa vida não tem sentido. Não tem sentido. Veja, tire a palavra do centro das nossas vidas e me diga o que é que resta para nós. Tire a permanência da Escritura do seu coração, da sua vida. Tire a palavra do centro da nossa caminhada. E o que é que nos resta? Sabe o que nos resta? O que nos resta, irmãos, quando tiramos a palavra do centro, é uma vida desordenada. Uma vida onde a ordem foi embora. Quando se tira a palavra do centro, o que nós temos é uma vida desesperançada, vagueando, buscando a próxima emoção, o próximo prazer. Uma vida sem norte, uma vida desenfreada. Quando tiramos a palavra do centro, o que sobra é uma vida entregue às vãs filosofias desse mundo. Quando se tira a palavra da verdade do nosso meio, nós somos entregues ao nosso próprio coração. E Jesus disse que o seu coração, que o meu coração é extremamente enganoso. Quando a palavra sai do centro, o coração está perdido, a vida está perdida. É por isso que ele pede que essa palavra não seja retirada da sua boca, do seu coração, que permaneça, que essa verdade permaneça nele, que todos os dias isso seja uma realidade. E sabendo desse perigo que o espreita, o verso 44 apresenta então uma resolução firme do salmista. Veja, ele diz, assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre. Note que não é uma dedicação pontual no dia da crise. O salmista não está como muitos de nós, que no meio da crise começa a ler a Bíblia. No dia mau vai encontrar aquela Bíblia empoeirada, guardada na estante, ou se não aberta no Salmo 91, como se isso fosse trazer algum benefício para a sua casa, espantar os mal-olhados dessa casa. O salmista não está fazendo uma busca pontual no dia da crise, mas o salmista nos apresenta uma dedicação total e eterna, uma dedicação e obediência que atravessa o tempo. É esse o desafio para nós. Reordenar a vida pela palavra, sabendo da falência do nosso coração, das pressões externas e as tentações internas, nós nos dedicamos à palavra, à leitura da palavra, à meditação da palavra, e fazemos isso de contínuo. Eu não posso tratar as Escrituras como se fosse um amuleto. Eu não posso tratar as Escrituras como sendo o gênio da lâmpada mágica. Quando o dia aperta, quando a crise chega, a gente esfrega a Bíblia esperando sair dela alguma poção mágica. Não! Que o nosso coração seja encorajado por saber que nós somos o povo da palavra. É assim que somos conhecidos. Que o nosso coração seja encorajado por saber que nós somos o povo que ama a palavra, que se dedica ao estudo da palavra, que tem prazer em viver a palavra.
que tem declarado ano após ano que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Olhe para cá com muita atenção. Se nós cristãos, se nós, povo de Deus, não fizermos a nossa vida uma observância diária da lei de Deus, da palavra de Deus, possivelmente o temor ao Senhor, pouco a pouco, vai desaparecendo da nossa vida. Por que muitos esfriaram? Por que muitos que começaram a caminhada junto com você não se encontram mais aqui? Por que muitos não perseveram na oração? Por que muitos não perseveram no serviço ao Senhor? Porque se afastaram tanto da lei. Está tão distante da lei que o seu coração perdeu o temor foi se apagando da sua mente. Não há mais brilho, não há mais desejo, não há mais vontade, porque é uma distância das Escrituras. Perdemos o prazer do deleite na palavra. E nós começamos a nutrir a nossa vida com um monte de coisa, menos da palavra. Mas, irmãos, se fizermos a nossa vida uma busca eterna pela palavra, se os nossos dias forem muito bem gastos na palavra, se nós permanecermos na palavra e o nosso coração amar a palavra, o texto diz, e andaremos com largueza. É uma sentença interessante e maravilhosa, porque o salmista está dizendo, nós andaremos com clareza na vida. Largueza aqui pode muito bem ser aplicado e traduzido por clareza. Nós andaremos iluminados pela palavra. Se a palavra permanecer em nós, nós seremos iluminados por ela. O nosso coração será muito bem organizado por ela. A nossa mente será muito bem trabalhada e organizada por ela, a tal ponto que quando as crises chegarem, e elas chegarão, nós estaremos prontos para recebê-la. O dia mau virá, eu não tenho dúvida disso, mas nós estaremos preparados para o dia mau, para a crise, para a adversidade. Quem permanece na palavra, guia a sua vida em obediência ao Senhor. Permaneça na palavra, viva a palavra, ame a palavra, gaste os seus dias, invista os seus dias na palavra. Porque é essa palavra que vai balizar a sua vida, que vai preparar o caminho para você caminhar. Tenha constância na palavra, tenha deleite na palavra, molde sua vida pela palavra de Deus. O salmista termina sua última sentença mostrando que a palavra que nos ajuda a enfrentar a oposição, que nos capacita a um viver em obediência, é a mesma palavra que nos capacita a testemunhar com fidelidade. Veja que trilogia interessante. Nós enfrentamos o dia mau, somos capacitados a viver uma vida digna em obediência diante do Senhor e ainda somos capacitados a testemunhar com fidelidade. Verso 46 ao verso 48. Diz a palavra, também. É interessante. Ele está dizendo, não somente para enfrentar a oposição no dia mau, não somente para guiar a minha vida em obediência, mas também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Veja que maravilha. O mesmo homem que outrora pediu que a palavra não se apartasse da sua boca, é o mesmo homem que agora se compromete a falar dessa verdade, dessa palavra, dessa lei, ousadamente. Lembra? Ele disse, não aparte de mim, não tire de mim essa palavra. E agora ele diz, essa palavra será testemunhada por mim. Ele vai falar ousadamente, ele não se intimida. Nem diante dos simples acusadores, caluniadores, nem tampouco diante dos reis. É interessante porque essa ideia de estar diante do rei, ela pode ser entendida de duas formas. Primeiro que essa ida do salmista ao rei, essa fala ao rei, esse testemunho ao rei, pode ser de uma forma pacífica. Podemos entender que aqui o rei está fazendo um convite.
E o salmista, como um sacerdote, é convidado pelo rei e indo até o palácio, ele testemunha, fala da verdade de Deus ao rei. Então, pode ser uma ida pacífica, um convite. E chegando ali, ele testemunha da verdade de Deus. Mas também pode ser uma ida forçada. Se nós entendermos aqui que a imagem do rei é representada por força de oposição, se entendermos que a imagem do rei aqui é aquele que aflige, que impõe medo, não interessa se é uma ida pacífica ou uma ida forçada. O que interessa é que o salmista, em qualquer cenário, está pronto para testemunhar a verdade de Deus. Não interessa se é num lugar pacífico ou em meio à opressão, ele está pronto para falar das verdades de Deus. E essa é uma verdade conflitante com a fé que nós muitas vezes vivemos. Essa vontade, esse desejo que o salmista tem de testemunhar diante dos reis, diante dos que o afligem, é para nós aqui conflitante e conflita com a nossa fé. Quantas vezes nós somos tão vigorosos e entramos em uma defesa ferrenha do nosso time de futebol. Às vezes o time não vale nada, né? Série C, Série D, e a gente está morrendo. E a gente levanta os argumentos mais absurdos para testemunhar como esse time pode reagir e pode vencer. E esse novo técnico, essa nova contratação vai dar certo. E agora o negócio vai acontecer. É assim que a gente faz. Quantas vezes, irmãos, somos incansáveis em defender as nossas pautas, em defender as nossas causas, nossos posicionamentos. Os argumentos brotam. Eles são muito bem elaborados para defender como estamos certos, como a nossa causa, como o nosso posicionamento tem certeza, tem razão. Quantos não são ávidos para defender o seu lado político? E para defender o seu lado político, eles fazem uma exegese maravilhosa da situação. Eles levantam argumentos, montam tudo, mas escute, quantas vezes esses mesmos não são tão tímidos quando estão distantes, diante desses que você defende o futebol, defende a sua causa. Se torna alguém tímido quando a sua fé é questionada. Somos vorazes, somos animados demais para defender o nosso candidato, nossa causa, nosso time, mas nos acovardamos quando somos questionados sobre a razão da nossa fé. Não somos vigorosos para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Não somos vigorosos para falar o quanto Deus é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto as pessoas necessitam dessa graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. O salmista diz: não me envergonharei. Não importa. Ele permanece com um discurso firme, mesmo diante dos meros e simples insultadores, ou diante dos reis, ele não retrocede 1 milímetro, porque o que interessa para ele é testemunhar da verdade de Deus. O salmista termina nos mostrando a intensidade desse amor em duas imagens interessantes. Ele diz: terei prazer. Pode ser traduzido por me deleitarei. A outra sentença é: e levantarei as mãos. É maravilhoso a forma que ele termina essa divisão do salmo, porque essas duas imagens, essa semelhança de termos entre deleite e entrega, apresentam o ardente desejo do salmista. Ele olha para a palavra que enfrentou o dia do caos, ele olha para a palavra que permaneceu nele e guiou a vida dele, ele olha para a palavra que capacitou a testemunhar com fidelidade, e ele diz: é essa palavra que eu tenho deleite, é essa palavra que eu ergo as minhas mãos. O sinal da adoração, o sinal da devoção está posto. Nós somos o povo da palavra. Que o nosso coração ame a palavra. Que o Senhor nos livre de viver uma vida longe da palavra. Porque é permanecendo na palavra que nós vencemos a adversidade. Que nós vencemos os nossos opositores.
É permanecendo na palavra que somos capacitados a viver uma vida de obediência. Uma vida guiada, liderada pela palavra. É permanecendo na palavra que somos capazes de abrir a boca e no poder do Espírito Santo testemunhar, seja aquele mais vil insultador, ou seja, os poderosos. Estamos prontos para dar a razão da nossa fé. Estamos prontos para dizer ao mundo quem é o Cristo que nós servimos. Estamos prontos para sair por essa cidade e dizer o quanto Jesus Cristo é poderoso, o quanto Ele pode mudar o rumo da história e o quanto Ele chama pecadores ao arrependimento. Que Deus nos ajude a permanecer na palavra. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Olhe para o seu coração nesse momento. Faça uma análise diante dEle. A que distância o seu coração está da palavra de Deus? Aonde o seu coração se encontra em um nível de uma esfera de distância, distanciamento da palavra de Deus? O quanto você tem não somente amado teoricamente a palavra, mas tem se dedicado à palavra? Como nós ouvimos hoje aqui, é a palavra, esse meio de graça que nos habilita, que nos enche da presença do dono da palavra. Que o nosso coração permaneça na palavra. Que no meio das inúmeras crises que nós enfrentamos, e nós não negamos isso, a palavra faça a diferença. A palavra dentro de nós nos ajude a enfrentar a crise, o dia mau, a problemática, a responder àqueles que nos insultam. Quando os ofensores se levantarem, que a palavra da verdade esteja em nossa boca, e mediante o poder do Espírito Santo saibamos como responder. Mas que essa mesma palavra dite as regras do nosso dia a dia, na forma que criamos os nossos filhos, na forma que lidamos com o nosso relacionamento, na forma que amamos o próximo, na forma que estamos postos na sociedade, que a Tua palavra seja a régua que balize a nossa vida, em nome de Jesus, porque permanecendo nela, nós estaremos habilitados para viver uma vida de obediência, mas não nos deixe parar por aqui. Que a nossa vida, que a permanência na palavra, que o amor à palavra, que o conhecimento da palavra, que o investimento do nosso coração na palavra resulte em um testemunho fiel da verdade. Não nos deixe nos acovardar. Senhor, nós não somos um povo acovardado, covarde. Nós somos um povo ousado no Teu poder, ousado no Teu Espírito. Nós somos um povo, Deus, que está cheio da única verdade no mundo de mentiras. A verdade absoluta no mundo de tantas verdades relativas. Nós encontramos aqui a verdade fundamental, a Tua palavra, e que essa palavra nos habilite, nos capacite a testemunhar a Tua grandeza, o Teu poderio e o Teu chamado para todos os povos, para todas as nações, para todas as classes. Que a Tua palavra encontre um mendigo jogado na sarjeta e Deus o transforme, mas que a Tua palavra alcance aqueles que estão assentados nas suas coberturas, sentados em muito dinheiro. Eles também precisam do Evangelho, eles precisam de testemunhas. Nos habilite para isso, nos dê coragem para isso, para que possamos ser testemunhas fiéis e que ao final possamos dizer: a Tua palavra é o meu deleite. A Tua palavra é o meu anseio. A Tua palavra que amo, a ela eu erguerei as mãos e o meu coração. A Tua palavra que amo, eu tenho deleite nela, é o meu prazer, é o meu alimento. E eu não consigo e não quero viver longe dessa palavra. Que essa seja a nossa profissão de fé nessa noite. Nós amamos a palavra, nós vivemos pela Tua palavra. E o deleite do nosso coração é a Tua palavra. Nos ajude a permanecer na palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.